Muito bem, senhoras e senhores, vamos então dar início ao nosso módulo de número 1. Vamos falar de um assunto que, obviamente, vai aparecer no seu edital, que é a chamada compreensão e interpretação de texto. Adoro dar essa parte da matéria, porque a gente derruba vários mitos, né? O aluno geralmente, e você, não sei se já percebeu no seu edital, que lá no seu edital vem escrito exatamente assim, compreensão e interpretação de texto. Mas o aluno não se atenta muito para a diferença que há entre essas duas palavras. É bom que você já saiba que compreensão e interpretação de texto não são a mesma coisa. Elas são diferentes e é por isso que vem essas duas palavras no seu edital. Geralmente o aluno fala para mim, tem muita dificuldade em interpretação de texto. Ele joga tudo para a área da interpretação de texto. E é aí que ele se equivoca. É muito comum que vocês fiquem em dúvidas quando vocês estão resolvendo questões sobre textos. Vocês geralmente ficam em dúvidas entre duas alternativas. Aí fica naquela, essas duas aqui podem ser e tal, e fica naquela dúvida, acaba marcando meio que na sorte, né? E se der sorte, beleza, acertou, se não, errou. É isso que nós vamos mostrar, que não é assim que se resolve. Interpretação e compreensão de texto é uma matéria que se estuda e tem teoria a respeito disso. A teoria é muito simples, tá? Vocês vão ver que nós vamos descobrir aqui que não é tão difícil fazer as questões de interpretação e compreensão de texto como antes parecia, porque a gente ficava meio perdido. Mas se a gente entende uma diferença básica, aí a gente consegue ver que tudo começa a fazer mais sentido. Então tá aí, doutores, está aqui o nosso contato no Facebook, fique à vontade aí para mandar suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, seus elogios, enfim. Eu sempre digo, eu respondo a todos os alunos, sou eu mesma que respondo, não é ninguém que faz no meu lugar. Agora, tem que ter paciência, porque é muita gente que manda, então às vezes demora um pouquinho, alguns dias aí para eu responder, mas eu respondo na ordem de chegada da sua mensagem, pode ficar tranquilo. Ok? Então tá aí o nosso contato. Vamos lá, olha o seu módulo 1, é isso que a gente vai estudar. Compreensão e interpretação de texto. Então eu já quero que de cara, para começar a ficar bonito, você já vai pegar e vai colocar aquele símbolo do diferente que você aprende na matemática, ó, sabe? Compreensão é diferente de interpretação. Essa é a primeira coisa que tem que ter na sua cabeça, tá? Compreensão é diferente de interpretação. Ok, Rafaela, em que consiste essa diferença? Está aqui. Este é, sem sombra de dúvida, o slide-chave, mas é o slide-chave mesmo para o pulo do gato, para um salto qualitativo na sua preparação. Olha lá, galera, quando o comando da questão trabalha a área de compreensão, aquela informação está no texto. Então, essa é a palavra-chave. Quando o comando trabalha com a área de compreensão, a informação está no texto. Ok. E diante disso, você vai ter alguns enunciados, que são enunciados básicos de questões de compreensão. Então, quando você vir na sua prova enunciados desse tipo, segundo o texto, o autor do texto diz que, ou o narrador do texto afirma que, ou o texto informa que, às vezes é muito comum nós encontrarmos apenas assim no enunciado, ó, no texto, e aí já vai para as alternativas. Todos esses comandos aqui são apenas espécies de comandos, alguns exemplos, e quando vocês se depararem com esse tipo de comando, a questão é uma questão de compreensão. Então, aquela informação, ela estará no texto. Logicamente que pode mudar uma palavrinha ou outra, né? Na alternativa, não significa que o autor ou que o examinador, ele vai colar, recortar, né? Copiar e colar uma parte do texto. Não é isso. Ele pode reescrever aquilo que está no texto com outras palavras. Mas o importante é que aqui, se o comando vier, segundo o texto, o autor do texto diz, o texto mostra que, na visão do autor, então aquelas informações, elas têm que aparecer no texto. Não está nada além do texto. Porque se estiver além do texto, aí, então, trata-se de uma questão de interpretação. Essa é a diferença. Quando a gente fala em interpretação do texto, aquela informação está além do texto. Ela está fora do texto. A questão é que é uma informação que, apesar de estar fora do texto, claro, obviamente, ela deve ter conexão com o texto. Então, é a chamada inferência textual, é a chamada dedução textual. Você, ao ler um texto, vai conseguir inferir
informações, vai conseguir tirar conclusões a partir das ideias que foram mostradas, portanto, explicitadas para você no texto. E aí, os comandos da questão de interpretação são mais ou menos comandos que versam sobre esses exemplos aqui, ó. Depreende-se do texto que, infere-se do texto, é possível concluir do texto, ou simplesmente conclui-se do texto que, ou ainda, o texto permite deduzir, é possível subentender-se a partir do texto que, ou ainda, olha essa, qual é a intenção do autor quando afirma que? Vejam, a intenção do autor é algo que não está escrito no texto, né? A intenção do autor é algo que vai além do texto. É claro que, de acordo com aquilo que aparece no texto, você pode perceber a intenção do autor. É possível subentender aquilo que está nas entrelinhas, mas aquilo que está nas entrelinhas, logicamente, tem que ter uma relação com aquilo que está nas linhas. Então, a inferência não é uma inferência livre, leve e solta. É aquilo que eu digo, você não pode viajar na maionese e sair por aí concluindo coisas que o texto não te permite concluir. Vou te dar um exemplo muito prático. Vamos imaginar que o texto diga o seguinte: Ana caminhava cabisbaixa, ponto. Este é o meu texto todinho. Ana caminhava cabisbaixa, ponto. Joia? Então, vamos lá. Essa é a informação que você tem. Esta é a informação que está no texto. No texto. Então, se eu disser para você que Ana está triste, esta é uma informação que está no texto ou que você consegue deduzir a partir do texto? Resposta, senhores, você consegue deduzir. Perceba, o texto não falou que a Ana estava triste. O texto falou, o que o texto mostrou, o que está no texto é que a Ana andava cabisbaixa. Agora, pode-se inferir pelo nosso conhecimento de mundo, já que o texto é só esse, né? Pelo nosso conhecimento de mundo, geralmente, uma pessoa que anda cabisbaixa é uma pessoa que está cansada, doente, desanimada, triste, preocupada, né? Tá down, tá para baixo, concorda comigo? Então, essas informações são inferências. Perceba, eu posso concluir isso a partir de uma informação dada pelo texto. Essa é uma inferência completamente razoável. Esta é uma depreensão completamente possível. Logicamente que se eu digo, infere-se do texto que Ana estava no melhor dia da sua vida. Pô, absurdo, né? Melhor dia da sua vida está dando cabisbaixo? Não é isso que acontece, pelo menos em CNTP. Agora, detalhe. Por que geralmente o aluno erra? Porque quando eu digo para você que Ana estava triste, esta informação não está no texto. É uma informação que eu posso concluir a partir do texto. A partir do texto eu posso concluir isso. Então, atenção, você vai ter que olhar para o comando da questão. Porque se no comando da questão diz assim, ó, o texto informa que Ana caminhava triste, o item está errado. Porque olha o enunciado, o texto informa que, ou o texto traz a ideia de que Ana estava triste. Está falso. Porque o texto não traz essa ideia. O texto sugere, tá. Porque a sugestão do texto é algo que tem a ver com a inferência. Então, esta é a questão. Muitas vezes, vocês efetivamente compreendem o texto. Vocês se embolam na hora de responder a questão. Porque vocês ainda não conseguiam, até a aula de hoje, identificar qual era a diferença entre um comando de compreensão e um comando de interpretação. Por isso, mais uma vez, esse slide é o slide chave da nossa aula. É isso aqui que você tem que entender, tá? Se no comando você tiver alguma palavra-chave, aqui são apenas alguns exemplos, né? Depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto, a partir do texto. Entenderam? Então, são apenas alguns exemplos de enunciados que
cobram uma inferência textual. Quando eu falo em inferência textual, é essa conclusão textual aqui. É essa possibilidade que eu tenho de concluir a partir de informações que estão no texto. A partir de informações que foram mostradas no texto. Então, doutores, vocês têm que prestar atenção exatamente nisso aqui. Olha, praticamente acabou o nosso módulo de interpretação. Se você, a partir de hoje, começar a prestar atenção no comando, você vai ver que você vai dar um salto qualitativo. E aí, com toda a nossa modéstia, eu posso dar para vocês um depoimento. Os alunos mandam sempre um feedback para a gente. Inúmeros alunos falam o tempo todo que depois que eles começaram a ver essa diferença e a raciocinar de acordo com essa diferença, eles passaram a acertar muito mais questões e passaram a gabaritar. Não tem preço quando o aluno me manda uma mensagem dizendo, professora, passei a gabaritar as questões de texto. Isso é maravilhoso. E dá para você gabaritar sim, desde que você diferencie essas áreas. Isso é, de fato, extremamente importante. O que eu tenho para falar para você de teoria sobre compreensão e interpretação de texto se resume a este slide. É isso que você tem que ter na sua mente a partir de hoje. Porque aí, uma informação pode se tornar resposta correta ou incorreta a depender do enunciado. No nosso caso, texto, Ana caminhava cabisbaixa, é uma informação do texto. Então, se eu digo, no texto, o texto informa que Ana caminhava triste, errado, porque o texto não informa isso. Mas se eu digo, pode-se inferir a partir do texto que Ana caminhava triste, aí já é verdadeiro. Perceba? Uma mesma informação que, a depender do contexto, a depender do enunciado da sua questão, essa mesma informação pode se tornar verdadeira ou falsa. Joia? Simples assim. Simples assim. Ok? Então, é por isso que eu comecei a aula dizendo que como é que costuma ser o seu comportamento para resolver questões de interpretação? Você fica em dúvida entre duas alternativas. Geralmente, você fica em dúvida entre duas alternativas. E aí, vai na sorte. Geralmente, você está em dúvida entre uma alternativa de compreensão e uma alternativa de interpretação de texto. E aí, claro, porque elas são de fato parecidas. Resta agora você passar a ter o raciocínio apurado, até a visão qualificada, apurada de, no enunciado, conseguir visualizar e conseguir identificar, qualificar e caracterizar o comando. Se é um comando de compreensão, a informação tem que estar no texto. Se é um comando de interpretação, a informação não está no texto, mas é uma informação que se vincula ao texto, é uma informação que se atrela àquilo que foi dito no texto. Lembra? Não posso sair por aí viajando na maionese. Joinha? Beleza, vamos prosseguir. Aí eu coloco aqui para vocês a seguinte dica. Como ler um texto? Que pode parecer bobeira, mas não é não. A gente sempre lê um texto fazendo uma primeira leitura, uma segunda leitura e a partir daí, então, criando um chamado fluxograma deste texto. Beleza? Então, como é que funciona isso? Na primeira leitura, você está lá fazendo a sua prova, geralmente está com uma caneta na mão, né? E aí, o que você vai fazer? Na primeira leitura do texto, você vai prometer para mim que você vai pegar esta caneta e soltá-la, vai deixar na sua mesa. Não vai escrever, não tem nada nas suas mãos. Na primeira leitura, você está proibido de escrever, você está proibido de fazer anotações, você está proibido de rabiscar o texto. A primeira leitura, ela deve ser feita com um tom jornalístico. O que é um tom jornalístico, Rafaela? Você vai, então, se pautar na figura emblemática de William Bonner, o nosso âncora do Jornal Nacional, e agora Patrícia Poeta. Então, você vai olhar para aqueles caras e vai perceber como é que eles dão notícia. Eles dão notícia com uma entonação muito peculiar. E é essa entonação peculiar que eu quero que você tenha ao fazer a primeira leitura de um texto, porque dando essa entonação, que é valorizando os adjetivos, né, respeitando os sinais de pontuação, quais sejam vírgulas, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou um mero ponto final, respeitando os advérbios, respeitando o espaço entre os parágrafos. Então, é você ler como se você estivesse dando uma notícia. Perceba, a partir de hoje, observe como é que os repórteres trabalham com essa entonação. Os repórteres têm uma entonação
peculiar. Eles dão aquela interpretação para a leitura, e é exatamente isso que eu quero que vocês passem a fazer a partir de agora. A primeira leitura do texto deve ser essa leitura intencional, pode escrever aí entre parênteses. É a chamada leitura jornalística. É uma leitura entonada, é uma leitura com entonação. E qual vai ser a entonação? A entonação das palavras. Essa é a primeira leitura, sem nada na mão. Agora anote, qual é o objetivo da primeira leitura? O objetivo da primeira leitura é, após você ler todo aquele texto, você vai responder a seguinte pergunta. O texto traz a ideia central de. E aí você completa. Ou o texto fala sobre. Ou qual é a ideia central do texto. Então, qual é o assunto do texto? Você vai fazer a primeira leitura e ao terminar essa primeira leitura, você, para considerar esta primeira leitura uma leitura satisfatória, você deve, então, ser capaz de, ao final desta primeira leitura, identificar, responder a esta pergunta. Qual é o assunto central do texto? Se você for capaz de perceber do que trata o texto, né? Então pronto, você teve uma primeira leitura satisfatória. Agora, e se eu ler a primeira vez, Rafael, e não conseguir compreender? Então você está lendo, você está fazendo a prova, mas você está com a cabeça lá na Conchinchina. Porque se a gente efetivamente lê aquele texto, dando aquela entonação, imagina que a tia Maricléia contando uma história. Quando você vai contar uma história para uma criancinha, você não coloca aquela entonação? É exatamente disso que eu estou falando. Quando a gente lê um texto colocando uma entonação nele, nós somos capazes de aprender a ideia central. Isso vale para tudo. Você pode fazer teste. Você está fazendo faculdade, começa a ler os textos da sua faculdade dando essa entonação. Porque a gente já pega o texto de má vontade, né? Pega o texto e começa a ler. Claro que você não vai entender pela primeira vez. Lógico que não, entendeu? Você tem que dar essa entonação. Então, galera, a primeira leitura é essa, sem nada na mão, a lá Patrícia Poeta para as menininhas, a lá William Bonner para os menininhos. Professor, eu vou estar dentro de uma sala de aula, não tem problema, você vai fazer essa primeira leitura falando bem baixinho. Lógico que não é para você pegar o microfone e sair falando numa altura. Fala baixinho, mas fala, dá essa entonação. Joia? E ao final da primeira leitura, responda para você mesmo. Qual é a ideia central desse texto? Ah, beleza. O texto fala sobre as minorias sociais. O texto fala sobre a legalização do aborto. O texto fala sobre a redução da maioridade penal. Ad eterno, né, esse assunto, mas tudo bem, fecha parênteses. Tá, galera? Então, essa é a primeira leitura. Ok. Aí, se você conseguir responder essa questão, joia, está satisfatória a sua primeira leitura. E aí, como passa a ser, então, a segunda leitura, Rafaela? A segunda leitura, aí nela, a partir dela, você vai, então, pegar o seu objeto e vai começar a rabiscar o texto, e vai começar a sublinhar, e vai começar a fazer marcações nas ideias principais. Isso é a segunda leitura. Tá? Então, o que seriam essas ideias principais? A gente vai fazer no nosso próximo nosso próximo bloquinho, um exemplo, a gente vai ler um texto e eu vou mostrar para vocês como efetivamente fazer a primeira leitura, a segunda e também o fluxograma. O fato é, na segunda leitura, você deve perceber, então, e marcar verbos, porque os verbos sugerem opinião, sugestão. Você deve grifar, sublinhar adjetivos, porque os adjetivos e os advérbios, eles indicam um juízo de valor. Você deve separar as ideias do texto, né? O primeiro parágrafo geralmente é um parágrafo introdutório, os segundos já começam a aprofundar essa ideia, começam a desenvolver essa ideia. Então, você vai separando esse texto, você vai recortando esse texto. E a partir da segunda leitura, você então está apto a fazer o chamado fluxograma textual. O que é um fluxograma? É um esquema que mostra as relações de dependência, as relações de coordenação, as relações
entre as partes de um texto. Então, é aquele esqueminha que a gente faz, que puxa uma setinha, essa ideia está ligada a essa que aparece lá no terceiro parágrafo, né? A gente dividir as ideias. Então, esta é a nossa principal função. Fazer essa primeira leitura, percebendo a ideia central, faremos a segunda leitura, marcando, fazendo essa marcação aí no texto, e, por fim, vamos fazer o fluxograma. A partir daí, você vai, então, passar para a resolução das questões. Tudo bem? Estou explicando a teoria, porque a partir do próximo bloquinho, aí a gente começa a fazer isso de forma prática. Então, perceba, o ideal é que você faça isso e só então passe para as questões. Mas é lógico, fica aqui uma dica, tá? Que eu acho que seria interessante para você proceder na hora da prova. Que dica é essa? Você, antes mesmo de ler o texto, você deve dar uma passada de olho nas questões relativas àquele texto. Por que isso? Porque muitas vezes, não raras vezes, viu, gente? Não raras vezes, a banca coloca, algumas bancas, colocam textos enormes. E enormes mesmo, entenda aí, 5 parágrafos, 6 parágrafos, às vezes 7 parágrafos. E ela coloca umas 5, 6 questões sobre aquele texto. Só que dessas 5, 6 questões, 3 de cara são gramática pura. Você até vai ter que voltar ao texto, mas voltar ao texto percebendo apenas aspectos gramaticais. Então, quer dizer, você não precisa efetivamente ter aquele texto tão dominado no seu mais profundo entendimento. Umas 3 aí questões de gramática. Aí você tem mais umas 2 ou 3 questões efetivamente de interpretação ou compreensão. O fato é que, de repente, dentre essas questões de compreensão e interpretação, você vai ter lá, no segundo parágrafo, o autor mostra a ideia, ou, no último parágrafo do texto, o autor sugere que, aí tem as alternativas. Então, você já sabe que, nestes parágrafos, o segundo e o último, você deve dar uma atenção muito especial, porque você sabe que você vai ter uma questão concernente àquele parágrafo. Então, quando você estiver na segunda leitura, não é na primeira, quando você estiver na segunda leitura, você vai dar, sim, uma atenção muito especial àqueles parágrafos citados no enunciado. Joia, gente? Queridos, se vocês prometerem para mim, vocês vão fazer isso, vocês vão ver que show que vocês vão dar. E eu não tenho nenhum temor de falar isso, porque a experiência diz que isso funciona. Então, se vocês seguirem isso direitinho, primeira leitura, segunda leitura, fluxograma, leiam as alternativas antes, aí na segunda leitura deem uma atenção maior a estes parágrafos. E se não aparecer referência a nenhum parágrafo? Não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Aí você vai, então, dar atenção mesmo ao texto todo. Tudo bem, galera? Façam isso e lembrem-se, às vezes o aluno acha que ler uma primeira vez, ler uma segunda e ainda fazer um fluxograma é sinônimo de perda de tempo. Lê do engano que pode te prejudicar e muitas vezes tirar a sua vaga. Eu não canso de ouvir histórias de alunos que não passaram em concurso por uma questão, por 2 questões, por 3 questões. Tá? Mas 3 já começa a ficar, né? Agora 2, uma questão. Eu mesma já não fui aprovada em concurso por um item. Então dói. Vai por mim que dói. E aí, no caso de uma prova de português que cai a compreensão e interpretação de texto, ou seja, todas, isso pode fazer muita diferença. Então essa é, sem sombra de dúvida, essa é a aula mais importante do nosso curso. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Não é a minha matéria preferida, vocês vão ver ao longo do curso, aí tem matéria que eu sou apaixonada. E cai também, mas essa é a parte mais importante. Por quê? 1, o aluno não sabe que existe essa diferença. 2, o aluno não lê desse jeito, porque a gente não aprendeu a ler na escola. Culpa também da tia Maricléia, vou aliviar um pouquinho sua barra. E 3, o aluno acha, às vezes o aluno até assiste a esta aula, mas não coloca essas informações em prática. Aí o que acontece? Vem a prova, ele se lasca, aí depois ele começa, talvez, a achar que isso aqui que eu acabei de falar pode ser verdade. E aí ele começa a pensar no assunto. Não faça isso. Você pagou um curso, você comprou para ter uma informação a mais diferencial. Então, experimente fazer assim. Claro, não experimente fazer assim no dia da sua prova. O que você vai fazer? Assim que você assistir essa aula, você vai baixar uma prova da sua banca,
tá? Mais ou menos aí no nível que você está concorrendo, mais ou menos para o cargo que você está querendo. Vai lá no site, baixa uma prova e coloca isso em prática. Mas lógico, antes de chegar o dia da prova do concurso. Porque isso aqui, eu sei, eu tenho certeza, 100% dos alunos que me assistem agora não têm o costume de fazer isso aqui. Então, é lógico que eles, num primeiro momento, vão ficar meio enferrujadinhos. Todos vocês vão ficar meio enferrujadinhos na hora de fazer esse fluxograma. Mas aí, o que tem que fazer, gente? Tem que botar em prática. Por isso, eu sugiro, tua prova está chegando, antes dessa sua prova, eu sugiro que você resolva pelo menos umas 3 provas em relação a essa parte de interpretação. Não precisa nem resolver a prova inteira para estudar esse módulo de interpretação. Pegue aí 3 provas, resolva essas 3 provas de texto, tá? Colocando em prática isso aqui, para você aprender efetivamente a ver a primeira leitura, a segunda e a fazer o fluxograma. Joia, galera? Essa é a teoria, então, do nosso módulo de compreensão e interpretação de texto básica, que vai te ajudar bastante. No nosso próximo bloco, nós vamos fazer exatamente isso. A primeira leitura, a segunda leitura, o fluxograma e resolver questões de um texto para eu te mostrar de maneira bem pragmática como é que essa teoria deve ser aplicada. Beleza? Então, eu estou esperando você. Até daqui a pouquinho.